Legenda adicionada por Dima Torzok. Provavelmente o ataque mais massivo das forças armadas da Ucrânia em toda a guerra. Na Rússia, após o ataque de drones ucranianos em Novorossiysk, incêndios irromperam em instalações petrolíferas-chave da Federação Russa, que eram usadas para a logística militar. Além disso, pegou fogo o porto russo mais importante do Mar Negro, assim como vários navios militares russos. Mas nesta edição, vamos discutir não apenas as consequências do ataque ucraniano, mas também como o Kremlin está reagindo a elas. Percebendo que a guerra está em um beco sem saída, Vladimir Putin já não conseguirá a vitória que esperava. O Kremlin tenta intimidar a Europa e, ao mesmo tempo, também os russos, mas, em primeiro lugar, é claro, os europeus, para que eles tentem dissuadir a Ucrânia de atacar a Rússia. Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, declarou que o Ocidente está se preparando para atacar a Federação Russa e exterminar tudo o que tem relação com ela. Ele diz que querem destruir tudo o que é russo. Segundo ele, trata-se da preparação de um ataque pelas forças da Europa Unida, onde a ideologia do nazismo está ressurgindo. E o novo Hitler, que vai levar toda a Europa a uma grande guerra contra a Rússia, Lavrov chamou, é claro, de Zelensky. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no meu canal, deixe um like e escreva um comentário neste vídeo. Vou ficar muito agradecido, porque isso ajuda muito a promover o conteúdo no YouTube. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pet News, o link está na descrição deste vídeo. Legenda Dima Torzok. Legendas feitas por Dima Torzok. Nestas imagens belíssimas, você vê as consequências do ataque de drones ucranianos a Novorossiysk, na região de Krasnodar, Federação Russa. A defesa antiaérea russa tentou interceptar os drones, mas alguns deles conseguiram atingir seus alvos. No porto de Novorossiysk, pode-se ver que houve um incêndio. O prefeito Andrei Kravchenko confirmou primeiro o ataque de drones e depois alertou para risco de ataque com mísseis. Mais tarde, as autoridades municipais esclareceram que o incêndio também ocorreu no território da base de armazenamento de petróleo devido à queda de destroços dos drones abatidos. Vários prédios técnicos e administrativos pegaram fogo. Lembre-se deste momento. Mais uma vez, desculpe, estão mentindo descaradamente para os russos e dizendo que foram apenas os destroços dos drones abatidos que causaram tais destruições. Mas depois, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou que após o ataque na noite de 23 de maio, incêndios irromperam em instalações petrolíferas-chave em Novorossiysk, da Federação Russa, que eram usadas para a logística militar. Um dos principais alvos foi o terminal de petróleo Cheskariz em Novorossiysk. Cheskariz é um dos maiores terminais de petróleo da Rússia no Mar Negro e faz parte do sistema Transneft. A instalação é usada para o transbordo de petróleo e derivados, além de atender às necessidades do exército de ocupação russo. Também na região de Novorossiysk, um complexo de reservatórios foi atingido. Após o ataque, um incêndio também foi registrado lá. O Estado-Maior das Forças Armadas observou que o base de armazenamento de petróleo é uma parte importante do complexo Cheskariz e é usado para armazenamento e transporte de petróleo e combustível.
Além disso, nas águas do Mar Negro, os militares ucranianos atingiram a área de base dos navios da Frota Sombra da Federação Russa. E pelo menos foi confirmado que o petroleiro Chrysalis foi atingido. E tudo isso, segundo os russos, aconteceu simplesmente por causa da queda banal de destroços de drones já abatidos. Mas aqui vou fazer uma observação muito importante. A questão é que duas áreas industriais de petróleo, Grushavaya e Checharis, estão localizadas a 12 quilômetros uma da outra e fazem parte do maior complexo de transbordo do sul da Rússia, o Chernomor Transneft. O terminal garante o recebimento, armazenamento e embarque para a exportação. E para aqueles mesmos petroleiros da Frota Sombra, e também para a Grushavaya Balka. Este é o maior depósito de petróleo de todo o Cáucaso, que coleta matéria-prima para exportação através de Novorossiysk e inclui mais de 60 reservatórios com capacidade total de cerca de 1,2 milhões de toneladas. E já mais tarde, durante o dia, o comandante das forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, Robert Madiar Brody, informou sobre a Ucrânia em Novorossiysk. Também atingiram a fragata da Frota do Mar Negro da Federação Russa, Almirante Essen, que é portadora de mísseis do tipo calibre. E além disso, nossos drones também alcançaram mais um navio de guerra. Segundo Magyar, na noite de 23 de maio, o próprio Almirante Essen e o navio de mísseis do projeto 1239 de colchão de ar entraram na zona de ataque durante a incursão das forças de sistemas não tripulados, no porto de Novorossiysk e no terminal de petróleo Grushavaya Balka. Além disso, como destacou o comandante das forças de sistemas não tripulados, naquela mesma noite, as forças de sistemas não tripulados alcançaram alvos russos em territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. Em particular, destruíram um sistema de defesa antiaérea OSA em Donetsk, atingiram uma base de retaguarda e um centro logístico dos ocupantes na localidade de Rovenki, um posto de comando de drones em Oleshk, na região de Kherson, além de caminhões-tanque, equipamentos especiais e veículos blindados em Zaporizhia. E aí, o que você acha como o Kremlin reagiu a esses ataques? Exatamente. Eles começaram a assustar ainda mais os russos selvagens e sujos com histórias de que o maldito Ocidente quer destruir a mãe Rússia. Por isso, todos precisam se levantar para uma grande guerra patriótica. Não estou brincando ou fazendo piada agora. Hoje, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, contou uma história de que o Ocidente está se preparando para atacar a Rússia e exterminar tudo que é russo. Segundo ele, trata-se da preparação de um ataque pelas forças da Europa Unida, onde está ressurgindo a ideologia do revanchismo. E a seguir, cito literalmente Sergei Lavrov. Agora, sob as mesmas bandeiras do nazismo e do revanchismo, estão criando um grupo pan-europeu para atacar a Rússia, não apenas por métodos híbridos, mas também já pensam em um ataque físico. E à frente desse grupo não está Adolf Hitler, mas Vladimir Zelensky com seus slogans nazistas. E agora querem ouvir o detalhe mais engraçado e ao mesmo tempo mais assustador dessa narrativa absurda de Sergei Lavrov. Sergei Lavrov contou esse absurdo em uma entrevista para um veículo de propaganda chamado Redação Infantil, que é voltado para doutrinar crianças e jovens russos. Então, para as crianças e jovens, contam que na Europa existe um novo Terceiro Reich, que no lugar de Adolf Hitler agora está Vladimir Zelensky, que está unindo toda a Europa unida, que vai destruir tudo que é russo. E então ele, ou seja, Lavrov, declarou, cito, são exatamente eles, esses globalistas, que carregam a principal responsabilidade pelo fato de que o sentido da existência do atual governo ucraniano se tornou exterminar tudo o que está relacionado à Rússia. O Ocidente financia generosamente e incentiva essa política nazista, insistindo para que a Ucrânia continue com essa linha inaceitável. O Ocidente simplesmente não consegue aceitar a existência da Federação Russa como um sujeito independente e autônomo, que representa uma alternativa civilizacional. Isso soa simplesmente ridículo. Russos e civilização? Isso é uma piada. E como principal sinal de que supostamente o nazismo está ressurgindo na Europa, Lavrov citou como exemplo o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz,
que recentemente declarou que, devido ao comportamento cada vez mais agressivo, e diante dessa Rússia selvagem que ataca brutalmente seus vizinhos e simplesmente não é capaz de viver civilizadamente em paz com eles, a Alemanha deve se tornar a principal força militar da Europa. E na opinião de Lavrov, essa frase de Merz significa que Merz é um nazista que sonha em ressuscitar o Terceiro Reich, que inevitavelmente irá exterminar tudo o que é russo. Portanto, a conclusão é uma só. As sanções de longo alcance da Ucrânia, na forma de ataques poderosos no interior da Rússia, não devem apenas continuar, mas também ser intensificadas. Porque esses russos selvagens simplesmente não entendem outra linguagem. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, ficarei agradecido. Você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá existem várias opções diferentes. Escolha qualquer uma que seja mais conveniente para você. Ou acesse o QR Code que está na sua tela. Essa é a maneira mais fácil de apoiar o trabalho deste canal. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.